Sena, do PDT, Nildo Cardoso, do DEM, Rogério Matoso, do PPN, Rafael Diniz, do PPS, Pudim, do PMDB e Dr. Chicão, do PR. Todos aqui concordaram com as regras estabelecidas e se comprometeram a não utilizar o espaço para ataques pessoais. O objetivo da InterTV é permitir que você, eleitor, nosso telespectador, possa conhecer melhor os candidatos, suas propostas e votar consciente no próximo domingo. Mas antes de abrir a palavra aos candidatos, vamos explicar como será o debate, que terá 4 blocos. Nos 4 blocos de debate, os candidatos farão perguntas entre si. No primeiro e no terceiro blocos, os temas serão determinados por sorteio ao vivo. A cada nova pergunta será sorteado um novo tema. No segundo e no quarto blocos, os temas para as perguntas serão livres. Os candidatos fazem as perguntas sobre os temas que quiserem. Em todos os blocos do debate, os candidatos terão direito a fazer uma pergunta. O tempo da pergunta será sempre de 30 segundos. O escolhido para responder tem 1 minuto e meio para a resposta. Quem perguntou tem 1 minuto para a réplica e quem respondeu tem 45 segundos para a tréplica. A ordem das perguntas foi sorteada anteriormente com a presença de representantes dos candidatos. No fim do quarto bloco, cada um poderá fazer as suas considerações finais em ordem também estabelecida por sorteio. No primeiro bloco, que terá tema determinado por sorteio e somente nele, cada candidato poderá fazer uma pergunta. E todos os candidatos terão que ser questionados uma vez. Cada candidato terá que perguntar a quem ainda não falou. No segundo, terceiro e quarto blocos, o candidato poderá ser escolhido para responder a, no máximo, 2 perguntas. Nas regras assinadas pelos candidatos, também está previsto o direito de resposta. O pedido será analisado por nossa equipe e, se for considerado procedente, o candidato ofendido terá 1 minuto para a defesa. Mas reforçamos aqui o apelo para que os presentes cumpram o que foi acordado em respeito principalmente a você, eleitor. Os candidatos não poderão exibir para as câmeras qualquer tipo de texto ou panfleto. O tempo será marcado por um cronômetro que está visível a todos no estúdio. Os 12 temas que poderão ser sorteados nos blocos de assuntos determinados ficam aqui, olha, nesta caixa de vidro. Lembrando que este debate está sendo transmitido ao vivo pela internet, no g1.com.br/InterTV Planície. Bom, conhecidas as regras, vamos dar início ao debate. Como foi determinado por sorteio, Rafael Diniz é o primeiro a perguntar. Então agora eu vou sortear um tema aqui, mexer um pouquinho. O primeiro tema é saúde. Então, candidato, o senhor tem 30 segundos para escolher uma pessoa quem o senhor vai perguntar. Doutor Chicão. O tempo começa a valer a partir de agora. Doutor Chicão, todos sabemos que o senhor é médico, pediatra e diz que quer cuidar das pessoas. Além de vice-prefeito durante esses quase 8 anos, o senhor foi secretário de saúde em boa parte desse tempo. E todos sabemos qual é a realidade da saúde em Campos hoje, na UTI. Por isso eu pergunto para o senhor, por que durante todo esse tempo o senhor não cuidou das pessoas, doutor Chicão? Doutor Chicão, só tem 1 minuto e meio para a resposta. Olha, eu queria primeiramente explicar a você que está nos assistindo que a saúde é um problema nacional. O grande problema da saúde, eu já estive lá e diagnostiquei isso. Há 15 anos o governo federal não aumenta a tabela do SUS. Nós sim, nós estamos fazendo a nossa parte. Repassamos mensalmente quase 5 milhões de reais para a rede contratualizada, que já estaria fechada se não fosse pelos nossos repasses. Investimos na central de marcação de consultas, nós vamos investir no agendamento eletrônico e vamos avançar muito. E veja o entorno, veja o governo do estado fechando as UPAs. Nós aqui estamos mantendo os nossos grandes hospitais abertos, todos os hospitais contratualizados
estão funcionando plenamente e foram reformados e avançamos muito em leitos de UTI, já que o senhor falou em UTI, graças a Deus nunca esteve uma, mas nós já avançamos muito. Quando fui secretário, ampliei em mais de 80% o número de leitos de UTI na nossa cidade, para atender não só a nossa cidade, mas uma população de mais de 1 milhão de habitantes que nós atendemos em todo o entorno do nosso município. Rafael Diniz, 1 minuto para a réplica. Doutor Chicão, o senhor fala vamos, e não fez isso em 8 anos. Como o cidadão campista pode acreditar que o senhor vai fazer pelos próximos 4, já que o senhor se candidata agora a prefeito de Campos? Já teve oportunidade como vice-prefeito e como secretário de saúde e continuando vamos, e a saúde de Campos na UTI? Além de todos os problemas, dificuldade para marcação de consultas, para marcação de exames, nas filas dos hospitais para esperar uma cirurgia, nos corredores e morrendo nos corredores dos hospitais, tem falta de fralda, falta de leite especial para as crianças, falta de material para coleta de sangue e a população campista querendo doar sangue. O senhor realmente cuidou das pessoas, doutor Chicão? Eu acho que o senhor, antes de pedir voto às pessoas, doutor Chicão, o senhor deveria pedir desculpa. Acabou o seu tempo, desculpa. Candidato, doutor Chicão, o senhor tem 45 segundos para a tréplica. Olha, ninguém nega que temos problemas, candidato. Agora, o senhor, mais uma vez, usa o seu sentimento próprio. Não é o sentimento geral. Temos problemas e vamos solucioná-los. No meu governo, eu darei as prioridades. Eu serei o gestor maior do município. Estarei dando as prioridades, principalmente a área da saúde, a área da educação e a área da empregabilidade. Eu sei apontar onde estão as falhas, mas já apontei. Você vai a Curitiba, maior problema saúde. São Paulo, maior problema saúde. Em qualquer cidade desse país, a grande queixa da população é saúde. Candidato Nilton Cardoso, sou o próximo a fazer a pergunta. Eu vou então sortear agora o tema. O tema é cultura. O senhor então tem 30 segundos para escolher o candidato e fazer a pergunta. Candidato Caio Viana, em relação à questão da cultura, com objetividade, eu gostaria de saber o que o senhor vai fazer a partir do dia 1º de janeiro, caso o senhor seja eleito, em relação à questão da cultura no nosso município. Caio Viana, 1 minuto e meio para a resposta. Primeiro, boa noite, Beth, boa noite a você que está em casa nos assistindo. Olha, Nildo, a cultura é algo que a gente tem que investir muito no nosso município. E eu não vejo esse governo fazer isso. Por exemplo, o Conselho Municipal de Cultura precisa ter autonomia. Nós precisamos dar autonomia a esse conselho. Eu quero, inclusive, aqui fazer uma referência ao professor Denerval Siqueira, que na sua época como gestor de cultura, reformou todo o Conselho de Cultura do nosso município. Entendo que não podemos individualizar essa discussão. Temos que trazer todos os artistas locais, todo o campo de cultura para uma discussão ampla. Porque a cultura, ela não pode ser só a cultura do entretenimento. Ela tem que ser a cultura da escola, ela tem que ser a cultura de levar a história da nossa cidade para fora. Haja visto, por exemplo, o espetáculo, há pouco tempo agora, como o Orquestrão da Vida, poderia estar levando a história da nossa cidade para todo o país. Nós temos também o espetáculo Alto do Rural, que poderia estar indo para todo o país levando a história da nossa cidade. E não é isso que a gente vê. Eu, como prefeito, gostaria muito de investir para que esses espetáculos fossem para fora de Campos. Esses projetos são muito importantes para o nosso município. Nilton Cardoso, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Eu quero aproveitar a oportunidade e falar para o Caio Viana exatamente a preocupação que nós temos com a cultura. A cultura não é só questão artística, nós temos a cultura da escola, investir nos nossos alunos, para começar desde cedo a aprender o que é realmente cultura. Mas eu tenho uma preocupação, o senhor como candidato do PDT, nós tivemos oportunidade em 2000 a 2004 sair de Campos para divulgar a nossa cidade para o Rio de Janeiro, para desfilar na Sapucaí do Sambódromo, gastando quase 2 milhões de reais exatamente com cultura.
Hoje nós observamos que o atual governo traz as escolas de samba num carnaval fora de época, gastando milhões e milhões, e a nossa cidade exatamente no buraco em relação à questão de saúde, de educação e geração de emprego. Nós precisamos encarar essa administração com responsabilidade e nós o faremos. Caio Viana, 45 segundos para a tréplica. Sem dúvida alguma, Nildo. Como eu disse, a gente tem que levar a cultura para a escola, inclusive fortalecendo, né, o trabalho de animadores culturais nas escolas. Precisamos também retomar programas importantes, como o Jardim Concert, né, que a gente levava para a Praça do Liceu, para a Praça do Jardim São Benedito. São projetos que apresentavam shows durante o final de semana para que as famílias pudessem socializar e estar num ambiente de lazer e cultura. Entendemos, Nildo, que é preciso levar a cultura de Campos para fora. Por exemplo, o Alto do Rural ganhou prêmios, né, inclusive no Prêmio ESSO, de melhor música. Foi elogiadíssimo pela crítica. Então nós precisamos investir na nossa cultura local. Bom, agora chegou a vez do candidato Rogério Matoso. Eu vou sortear mais uma vez um tema. O tema agora é mobilidade. O senhor tem então 30 segundos para escolher o candidato e fazer a pergunta. O tempo valendo a partir de agora. Vou escolher o candidato Pudim. Pudim, nós temos uma cidade que arrecadou tanto e hoje a gente ainda vê uma cidade que não é para todos. Nós precisamos de calçadas com acessibilidade, o transporte não funciona muito bem, mesmo que é o transporte da passagem real. Eu gostaria de saber do senhor o que o senhor planeja para o futuro da nossa cidade em relação à mobilidade urbana. Só queria fazer uma ressalva de que o atual governo gastou 2,7 milhões de reais com a Tectran para fazer um planejamento urbano para a cidade de mobilidade e ninguém viu, ninguém conhece esse plano de mobilidade urbana. Quando a gente fala de mobilidade urbana, Rogério, a gente fala de todos os modais de transporte. Hoje Campos tem 250 mil veículos transitando pela cidade. Nós temos uma frota deficitária em relação ao transporte coletivo. Não há integração desses coletivos com transporte alternativo. Não há integração com táxi, não há integração com moto, não há integração nenhuma. É uma bagunça que nós vivemos hoje em Campos, sob o ponto de vista da mobilidade urbana. Mas é preciso que a gente possa fazer uma revisão com a Câmara de Vereadores dos códigos que nós temos. Hoje o código de postura está deficitário, o código de obras está do século passado, o código tributário do século passado. Nós precisamos rever toda esta questão para encaixar um plano de mobilidade urbana, revendo. E aí o papel do Legislativo vai ser fundamental nessa parceria para que a gente possa fazer de forma planejada um processo de mobilidade urbana e oferecendo à população de Campos que ela possa ter um transporte de segurança, com conforto, segurança e pontualidade nos horários, acima de tudo, integrando todos os modais, inclusive as bicicletas tão importantes que nós temos aqui na nossa cidade. Esse é o nosso pensamento inicial. Encerrado, candidato. Rogério Matoso, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Bom, para a gente tratar essa cidade, que é uma referência do nosso estado em relação a recurso, esse orçamento tão grande que nós tivemos nessa prefeitura em 8 anos quase 20 bilhões e ela ainda não organizou, não trouxe pessoas técnicas para fazer esse plano viário que nós precisamos tanto. Nós estamos hoje, a cidade está hoje num polo geográfico que é referência em relação aos portos, ao comércio. Esse impacto social vai atrair cada vez mais pessoas. E nós temos que fazer esse plano funcionar. Nós temos ciclovias hoje que não respeitam a norma de segurança. Muitas vezes elas atravessam as pontes e isso ainda é um absurdo. Nós vamos trazer sim no nosso governo uma qualificação técnica do nosso plano viário com pessoas responsáveis para que possam fazer e dar a maior segurança para os filhos. Acabou o tempo. Candidato Pudim, 45 segundos para a tréplica. O plano de mobilidade urbana, Rogério, ele está diretamente ligado à qualidade do serviço de transporte que você oferece. Infelizmente, a prefeita Rosinha Garotinho, no qual o Chicão é vice-prefeito, ela pegou o projeto de passagem social real e esqueceu dos outros pontos fundamentais, que são conforto, segurança e pontualidade no horário e preço justo.
nós temos ainda uma frota deficitária, nós deveríamos ter 380 ônibus, temos 275 ônibus circulando, com péssima qualidade de serviço prestado à população. Isso faz com que a população tire carro da garagem e hoje nós estamos vendo essa balbúrdia que é a nossa cidade, no que diz respeito à mobilidade urbana, pela ineficiência desse governo que está estabelecido em Campos. Bom, doutor Chicão, agora é a sua vez de fazer a pergunta. Eu vou sortear aqui o tema. Encher mais um pouquinho. O tema agora é turismo. Doutor Chicão, então o senhor tem 30 segundos para escolher o candidato e fazer a pergunta, valendo a partir de agora. Eu vou perguntar ao candidato Pudim. Não, o senhor não pode, porque o candidato Pudim já respondeu. O senhor pode perguntar para o Rogério Matoso, Nildo Cardoso ou então Rafael Diniz. O candidato Nildo Cardoso. Candidato Nildo, se você por acaso for eleito, o que pretende fazer pelo turismo na nossa cidade como um todo? A cidade precisa recuperar o Rio Paraíba, que com certeza sempre foi uma referência para a gente e que nós podemos explorar melhor. Nós temos na nossa praia do Farol de Santo Tomé, a única praia que nós temos. Tirando janeiro e fevereiro, nós só temos atividade para o Festival de Petisco no meado do ano. O restante do ano não temos mais nada. Lagoa de Cima é uma referência para nós e exatamente não existe investimento nessa área durante o ano inteiro, apenas no período de verão, quando acontece no carnaval alguns eventos realizados lá. Nós vamos priorizar, com certeza, a questão do Morro do Rato, que precisa oferecer mais segurança, oferecer lá, né, na parte mais alta do morro, uma infraestrutura para atender aquelas pessoas que frequentam exatamente a sua atividade esportiva. Então, eu acho que o município perde muito com a questão do turismo. Nós perdemos, então, estamos perdendo e vamos continuar perdendo se não tivermos um projeto exatamente voltado para o turismo no nosso município. Bom, doutor Chicão, agora o senhor tem 1 minuto para a réplica. Vereador Nildo, eu sinto dizer que o senhor é um vereador eleito principalmente pelos votos da Baixada e esqueceu o maior ponto de turismo do nosso município, que é o Caminho de Santo Amaro. Eu acho que já existe há mais de 270 anos essa festividade e nós pretendemos até fazer parcerias para que o Caminho de Santo Amaro seja transformado no santuário. Quanto à questão do Morro do Itaoca, foi o nosso governo quem criou a acessibilidade para o morro, onde lá vão praticantes de esportes radicais, vão pessoas religiosas para orar. Tudo isso foi criado no nosso governo. Toda a estrutura de Lagoa de Cima, que vamos avançar ainda mais, também foi criada no nosso governo. Bem como a Cidade da Criança, que é um ponto turístico. Tempo encerrado, candidato. Nildo Cardoso tem 45 segundos para a tréplica. Eu quero dizer para o doutor Chicão que eu acho que ele está equivocado em relação, né, à questão de Santo Amaro, como foi colocado no governo atual. Continua a mesma coisa. Eu frequento todos os festejos de Santo Amaro e não mudou nada. A caminhada em relação à ida, né, daqueles devotos de Santo Amaro, da cidade, do centro da cidade, da periferia, principalmente da Baixada Campista, continua a mesma coisa. Não mudou absolutamente nada. O que eu quero dizer é que no seu governo vai fazer, pode até fazer, mas por enquanto, na realidade, não foi colocado nada em prática. O que foi colocado em prática? Nada. Em relação à questão do morro, as pessoas precisam ter uma infraestrutura para atender quando eles chegam lá no morro, e ainda não foi colocado. Bom, agora o candidato Pudim vai fazer a pergunta. Eu vou sortear um outro tema. O tema agora é administração pública. O senhor tem então 30 segundos para escolher o candidato e fazer essa pergunta. Qual é o candidato que eu posso escolher? Rafael Diniz e Rogério Matoso. Rafael Diniz. Rafael, veja bem, nós estamos vivendo hoje um momento delicadíssimo em Campos. Nós que tivemos aí um orçamento de quase 3 bilhões de reais, estamos fadados a ter um orçamento de 2017 de 1,5 bilhão, já comprometidos 1 bilhão com folha de pagamento.
Como você pretende utilizar os recursos, uma vez que os recursos eram pequenos para atender a demanda da população? O senhor tem 1 minuto e meio, candidato. Primeiro nós precisamos, Pudim, abrir essa caixa preta que é hoje essa administração municipal. Enquanto vereador, apresentei vários projetos, vários requerimentos e não tive respostas, porque eles foram negados na Câmara Municipal. Então, o marco zero do nosso governo vai ser uma auditoria. Nada de revanchismo, perseguição, caça às bruxas. Será apenas uma auditoria para entendermos o que fizeram, o que estão fazendo com a nossa cidade. E, a partir daí, desenvolver projetos. Redimensionar as despesas, cortar gastos desnecessários, mas, acima de tudo, gerar receita. Por isso, nós vamos implementar um programa chamado EPE, Escritório de Projetos Estratégicos. Elaborar projetos para captar recursos, seja na esfera pública, seja na esfera privada. Buscar parceiros para trazermos para campos e gerarmos o desenvolvimento de campos. Vamos investir em outras áreas que vão promover a diminuição da chamada royalties de dependência que, infelizmente, esse desgoverno causou em Campos. Então, é investir em agricultura, em ciência e tecnologia, é investir no próprio turismo, porque esse governo não fez nada até hoje, é investir nas novas economias e gerar receita nessa cidade. Buscar parceiros, fortalecendo primeiramente o empresário local, porque é esse empresário local que vai nos ajudar a gerar emprego, gerar renda e, consequentemente, gerar receita para o nosso município. Mas isso tudo com uma gestão inovadora, uma gestão moderna, eficiente, criativa e transparente. Uma gestão que entenda que aplicar o dinheiro público com responsabilidade e com seriedade é uma obrigação do futuro prefeito de Campos. Bom, candidato Pudim, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Olha, eu pretendo entrar na prefeitura com o Tribunal de Contas, com a Polícia Federal e com os Ministérios Públicos Federal e Estadual. Sabe por quê? Porque ninguém consegue entender como se pega com um orçamento de 20 bilhões de reais que a prefeitura teve nos últimos anos, você pegar 3 empréstimos milionários em banco sem que haja uma transparência e que as pessoas possam efetivamente saber onde esses gastos foram feitos, esses recursos foram aplicados. Eu acho que é fundamental que nós possamos ter planejamento. Ninguém sabe nem sequer onde fica a Secretaria de Planejamento dessa prefeitura. É um absurdo uma prefeitura que, com esse recurso todo de 20 bilhões, ao final da sua gestão, se for fazer um balanço, não ficou absolutamente nada. É preciso ter transparência, mas, acima de tudo, auditar todos os contratos da prefeitura para que a população possa saber aonde esses recursos foram gastos e aonde esses recursos foram aplicados, de forma que a população saiba disso. Bom, Rafael Diniz, 45 segundos para a tréplica. Transparência e, acima de tudo, a boa aplicação do recurso público. Para com essa história de jogar dinheiro fora, como essa administração, infelizmente, vem fazendo no nosso município. 20 milhões com os arcos da beira-valão, enquanto a população vive com esgoto a céu aberto. 100 milhões com o CEPOP fica lá parado, enquanto a população precisa de investimento em saúde e em educação. É aplicado com responsabilidade e com transparência. O futuro prefeito de Campos tem que entender que o dono dessa cidade é o campista. Ele vai ser apenas o prefeito, eleito para administrar com responsabilidade e com seriedade, aplicando corretamente todo esse dinheiro público e, acima de tudo, com responsabilidade para entender que as futuras gerações têm que ser respeitadas. É inadmissível vender os royalties e comprometer as futuras gerações e as futuras administrações da nossa cidade. Acaba o tempo. Bom, candidato Caio Viana, o senhor agora só pode fazer pergunta para o Rogério Matoso. Eu vou, então, sortear aqui o tema. O tema é segurança. O senhor tem 30 segundos, então, para a pergunta. Candidato Rogério Matoso, como você pretende resolver hoje o problema de segurança no nosso município, que é alarmante? Campos é a 39ª cidade mais violenta do mundo, e isso vem deixando os campistas numa situação muito de insegurança, saem de casa e não sabem se vão retornar em segurança para o seu lar. Isso é preocupante numa cidade que tem um orçamento bilionário. Candidato Rogério Matoso, o senhor tem 1 minuto e meio para essa resposta. Bom, a nossa cidade, que teve tanto recurso, ela não prestou atenção nas questões de intervenções urbanas. Por exemplo, hoje nós temos aí os condomínios sociais que uniram, muitas vezes, bairros e comunidades que não poderiam estar juntas. Isso potencializa essa questão toda da violência, da criminalidade. Agora, a luz, a iluminação das ruas todas, isso faz parte da segurança pública e nós temos que rever essas condições todas. Temos que fazer um monitoramento tão preciso da nossa cidade, com câmeras de vigilância, porque isso também é segurança. Agora,
temos que também fazer a questão do patrimônio público, que seja feita a vigilância mais moderna, com alarme junto da Rádio Patrulha, para que a gente possa colocar a nossa guarda para fazer a ronda nos bairros todos, porque isso é necessário, inibe a violência e a gente vai trazer mais segurança para o nosso cidadão, que realmente está hoje acuado, muitas vezes ele está preso nas suas próprias casas. E nós vamos também trabalhar em parceria com a PM, com o governo estadual, para que ele possa trazer um maior contingente para a nossa cidade. Caio Viana, 1 minuto para a réplica. Olha, esse é um dos motivos porque eu sou oposição a esse governo. É um descaso com a segurança pública. O cidadão campista hoje está vivendo uma insegurança tremenda. Nós não podemos deixar uma cidade com orçamento bilionário não promover segurança. Campos tem hoje casos de sequestro, casos hoje de pessoas que trabalham o ano inteiro para conseguir pagar um celular à prestação e muitas vezes quando saem de casa estão retornando do seu trabalho, elas têm o seu celular assaltado, com uma arma na cabeça, um clima de violência, porque Campos cresceu a sua população de forma desordenada, não houve um planejamento para isso. E remanejar essas pessoas para as zonas de conflitos, tirando essas pessoas inclusive das suas áreas, aonde seus entes queridos moram, aonde a sua família mora, aonde os seus amigos moram. Nós temos que planejar completamente diferente a ocupação de solo no nosso município. Candidato Rogério Matoso, o senhor tem 45 segundos para a réplica. Exatamente. Faltou-se muito planejamento, as intervenções urbanas elas têm que ser multidisciplinares, justamente por entender que tem comunidades, nós temos nossos costumes, e isso a prefeitura fez muito ruim, porque onde essas comunidades se uniram em bairros aí, vocês sabem, a violência aumentou muito, e isso é muito ruim. Para o governo talvez seja só uma estatística, mas são famílias que ficam ansiosas para sair de casa. A gente fala do planejamento como um todo, por conta da iluminação. Nós sabemos que você paga a taxa de iluminação e muitas vezes tem a rua no escuro. E isso também é uma questão de segurança. Nós vamos trazer a maior segurança para você sim, no nosso governo. Bom, chegamos ao fim da primeira rodada de perguntas. Nós voltaremos depois do intervalo com o bloco de tema livre. Cada candidato poderá perguntar o que quiser aos concorrentes. Inter TV nas eleições 2016. Joias combinam com elegância e sofisticação. Relógios combinam com estilo e classe. Semijoias e folhados combinam com qualidade e beleza. E tudo isso combina com a joia nobre. Instigue, transforme, provoque seus desejos. Joia nobre, presentes que marcam momentos. No Ipiranga é assim. Reformar o banheiro gastando pouco. Sala renovada sem aperto. Cozinha reformada. Sim, é possível. Construir e reformar só no Ipiranga. Promoção Relâmpago na Carmack Veículos. Senda 2013 completo 22.900. Onix LTZ 1.4 2014 37.900. SW4 2013 automática 84.900. Essas e outras ofertas só na Carmack. Mário quer conquistar o coração de Alice, mas ele ganhou um rival desde que ela voltou do Japão. Quero saber se você está apaixonado. Preciso fazer você tocar sua vida. Eu vou dizer que eu estou apaixonada pelo César sim. Só que o motivo do envolvimento de César parece não ser exatamente o amor. Eu estamos sensorialmente funcionários fixos. Empresa familiar. Amanhã, sol nascente. Voltamos com o debate dos candidatos à Prefeitura de Campos. Agora, o tema é livre. Qualquer pergunta pode ser feita, todos os candidatos vão poder fazer uma pergunta e cada candidato
candidato poderá responder a, no máximo, 2 perguntas. Quem começa esse bloco, de acordo com o sorteio feito na presença dos representantes dos partidos, é o Dr. Chicão. Dr. Chicão, então, o senhor tem 30 segundos para escolher o candidato. O candidato é o Rafael Diniz. 30 segundos para a pergunta. Rafael Diniz, você chama o nosso governo de desgoverno. E, no entanto, você, na sua propaganda eleitoral, além de nos agredir, a minha família, no Face, como a outros candidatos, você fala que vai continuar tudo o que nós estamos fazendo. Que desgoverno é esse? Você foi vereador e não apresentou um projeto. E candidato Rafael Diniz, 1 minuto e meio para a resposta. Primeiro é lamentável, doutor Chicão, utilizar um meio de comunicação como esse para dizer que eu agrido a família das pessoas. Doutor Chicão, eu respeito a sua família de todos os candidatos, porque eu quero respeito para mim, então primeiro eu preciso respeitar as pessoas. Eu apresentei vários projetos na Câmara, regulamentação de concurso público, eleição direta para diretor de escola, implantação de bicicletários públicos, entre outros tantos que só não foram aprovados pelo seu desgoverno, pela sua bancada governista, doutor Chicão. Doutor Chicão, os programas sociais são importantes e o meu governo não vai ter essa dificuldade só porque foi outro governo que criou que eu vou deixar de continuar. Aquilo que for bom eu vou continuar. Passagem real, cheque cidadão, casas populares, só que nós vamos fazer melhor. Mais que passagem real, nós vamos garantir transporte de qualidade, ônibus e van com qualidade para toda a população. Mais que cheque cidadão, nós vamos garantir cheque cidadão sim para as pessoas que precisam. E não usar o cheque cidadão para ter voto, doutor Chicão, como o senhor está sendo acusado, possivelmente sendo caçado por esse crime eleitoral que está sendo denunciado pelo Ministério Público Eleitoral. Nós vamos dar casa para as pessoas, mas mais que casa, nós vamos dar lar para as pessoas. Casa que venha com saúde, educação, transporte, com segurança que falta nessa cidade, doutor Chicão. Doutor Chicão não tem dificuldade nenhuma de continuar o que é bom, mas fazer diferente, fazer melhor, entendendo que o governo é do cidadão campista, e não como você e o seu primo garotinho se acham, os donos de campos. O dono de campos, doutor Chicão, é o cidadão campista. Doutor Chicão, só tem agora 1 minuto para a réplica. Rafael, seu discurso é muito incoerente. Porque você fala que vai continuar tudo, mas tira o alimento da mesa do pobre. Você, o seu grupo, entrou com a liminar para impedir o pagamento do cheque cidadão. Você fala que vai continuar tudo que a gente fez. Se é para continuar tudo que nós fizemos, deixa que o doutor Chicão que fez junto da prefeita Rosinha. Então, nós vamos avançar ainda mais na passagem social, na integração dos ônibus. Estamos construindo 3 grandes hospitais. Isso o senhor não fala quando faz perguntas de saúde. Então, nós vamos continuar evoluindo, avançando em tudo que já fizemos. E o senhor vai continuar chorando porque, infelizmente, o senhor não apresentou nenhum projeto e não há nada que comprove na Câmara Municipal. Rafael Diniz, 45 segundos para a tréplica. Doutor Chicão, primeiro lamentar o que o senhor acaba de fazer. O senhor mente para a população campista e o senhor vai responder por isso, doutor Chicão. Quem ingressou com a ação foi o Ministério Público Eleitoral. O Rafael Diniz sempre se posicionou, inclusive quando vereador, votei no aumento do cheque cidadão de 100 para R$200 no final de 2013, doutor Chicão. Doutor Chicão, ocupa um espaço como esse para apresentar propostas para a população. O senhor teve a oportunidade durante quase 8 anos e nada fez. E o senhor tem a coragem de vir aqui mentir mais uma vez para a população. Doutor Chicão, eu volto a repetir. Antes de pedir voto ao cidadão campista, doutor Chicão, peça desculpas a essa pessoa, a essas pessoas que morrem por causa de saúde, que não têm uma educação de qualidade e que vivem enfrentando um desgoverno que só desrespeita as pessoas. Candidato Caio Viana, o senhor é o próximo a perguntar. O senhor tem 30 segundos para escolher um candidato, fazer a pergunta. Vou perguntar ao candidato Nildo Cardoso. Nildo, como que você vai utilizar a tecnologia da informação para a administração pública? Nós hoje temos diversas plataformas que podem ajudar o cidadão no dia a dia se a gente utilizar bem a tecnologia da informação na administração pública. Nildo Cardoso, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. O que nós precisamos, na realidade, na tecnologia de comunicação, é exatamente trazer para a nossa sociedade, para o nosso município, a comunicação que nós estamos hoje.
participando de um debate onde essa extremidade do nosso município, a comunicação não chega. Se nós analisarmos hoje, infelizmente, nós temos comunidades com mais de 10 mil habitantes, como é o caso de Conselheiro para cima, principalmente São Luís de Mutuca, Santa Maria, Santo Eduardo, né, Conselheiro Josino para dentro, né, que não tem acesso exatamente ao meio de comunicação, principalmente a questão da internet. Nós olhamos hoje que as pessoas precisam se interagir, mas através do investimento do segmento público, do setor público, para em parceria com o segmento privado, para que nós possamos reintegrar essa comunidade, essa população que estão excluída exatamente daquela necessidade que nós precisamos levar, é obviamente o conhecimento. E vamos interagir, vamos investir para que essas pessoas tenham essa oportunidade de inclusão, porque hoje estão excluídas. Caio Viana, 1 minuto para a réplica. Olha, Leandro, na verdade, tecnologia da informação, nós podemos ir muito além disso. Nós vamos criar uma central de aplicativos em Campos para facilitar o acompanhamento do cidadão a todas as obras públicas que nós vamos construir no nosso município. Por exemplo, deixando o governo mais transparente. Você vai poder acessar do seu celular ou de terminais em pontos estratégicos da cidade como está aquela obra, como está o desenvolvimento daquela obra, o que já foi pago, o que ainda não foi pago, por que aquela obra ainda está naquele nível de andamento. Nós podemos também utilizar a tecnologia da informação para melhorar a marcação de consultas. Isso é um compromisso do PDT que eu vou fazer no meu governo para desafogar os hospitais. Nós vamos também informatizar todo o prontuário dos hospitais para acelerar o atendimento. Nós só não queremos utilizar a tecnologia da informação de forma suja. Nós não podemos permitir o ódio nas redes sociais. Nildo Cardoso, o senhor tem 45 segundos para a tréplica. Eu acho que o Caio ele tem razão, mas ao mesmo tempo eu vou discordar do seu posicionamento, porque o PDT já foi governo de 2000 a 2004 e não conseguiu fazer exatamente essa transparência. Por que não fez essa integração? O atual governo é a mesma coisa. Coloca lá o portal da transparência para que a população tenha acesso. Mas se perguntar quanto custa cada empréstimo desse adquirido agora anualmente para a população, nós não sabemos. Então não existe transparência. Então esses projetos que ficam só na teoria e não na prática, não nos interessam. Nós não estamos aqui para enganar a população. Essa ficha não vai acontecer nunca. Bom, candidato Nildo Cardoso, o senhor continua com a palavra, o senhor tem 30 segundos, né, para escolher o candidato e fazer a pergunta. Posso fazer, doutor Chicão? Sim, pode. Doutor Chicão, o que o senhor pretende fazer, caso seja eleito a partir do dia 1º de janeiro, com relação à Lei Complementar 140, que é uma lei de 2011 e que foi disponibilizada para o nosso município, para implementá-la a partir de 2015, e até a data de hoje ainda não foi colocado em prática. O que o senhor pretende fazer com relação a essa questão? Doutor Chicão, 1 minuto e meio para a resposta. Olha, é uma questão muito específica da Câmara Municipal, essa lei. Desculpa, era a Câmara do Meio, viu? Então, nós temos que realmente efetivar o cumprimento num curto espaço de tempo. Estaremos nos reunindo com a nossa bancada, no nosso futuro governo, que vamos, então, fazer com que as pessoas coloquem em prática a nova lei complementar, como você falou, Nildo. Porque durante esse período, você esteve lá, poderia ter articulado junto à bancada, com o próprio presidente da Câmara, para que essa lei já estivesse em andamento. Mas, infelizmente, você não o fez. Você prefere, nesse momento, vir com coisas subjetivas e não objetivas para tentar falar para a população uma coisa que ainda não está sendo praticada. Então, no meu governo, não. Nós estaremos sentando com os nossos vereadores, que essa é uma tônica, doutor Chicão. É sentar com as pessoas e ouvir as pessoas, sejam elas de qualquer segmento da sociedade civil ou da nossa Câmara Municipal. Nildo Cardoso, o senhor tem 1 minuto para a réplica.
Eu acho que com esses 8 anos como vice-prefeito, o doutor Chicão, ele não estudou realmente o que significa essa questão dessa lei complementar 140. Essa lei ela tem como finalidade, e já é de competência do município, isso por determinação do próprio INEA, Secretaria de Meio Ambiente do Estado, onde determina que o município assuma a responsabilidade do licenciamento das nossas empresas, das empresas instaladas na nossa cidade, do comércio, os postos de gasolina. Essa é a responsabilidade do município. Só que não tem ninguém competente, capaz, dentro da Secretaria de Meio Ambiente do município, para assumir essa responsabilidade. E ele não tinha conhecimento, exatamente, dessa lei complementar 140. Então não depende da Câmara não, doutor Chicão. Essa lei já existe, agora só falta regulamentar, falta só colocar em prática. E isso não precisa passar pela Câmara não. Ela já existe, é só o senhor pedir, excelentíssimo prefeito, que o faça. Doutor Chicão, 45 segundos para... Eu não só irei, no próximo governo, que será o meu governo, Nilton, colocar em prática, já que você falou que ela já está pronta, né, para a efetiva consolidação da lei, e estaremos colocando em prática logo nos primeiros meses, chamando a nossa futura Câmara, sim, para que possamos fazer os reajustes necessários, porque as leis, às vezes, não precisam ser adequadas para cada momento. E você mesmo falou que essa lei foi colocada em 2015 e ainda não foi colocada em prática. E nós faremos isso. Bom, o próximo a fazer pergunta agora é Rafael Diniz. O senhor tem 30 segundos para escolher o candidato. Faz a pergunta. Doutor Chicão, o seu governo foi eleito em 2008 promovendo grandes transformações na educação, inclusive que a cidade passaria a ocupar as primeiras posições no IDEB. Só que a realidade de Campos hoje é a 48ª posição no primeiro segmento e a 65ª no segundo segmento. E o senhor e o seu governo ainda comemoram esse resultado. É realmente para se comemorar um resultado lastimável como esse, doutor Chicão? 1 minuto e meio para responder. Candidato, eu quero te dizer que o que nós comemoramos é justamente todo um planejamento que foi feito. O processo da educação é sequencial. Começamos primeiro, encontramos uma cidade arrasada, onde as crianças, as nossas escolas, estavam em casas alugadas, que davam choque nas crianças. Precisamos fazer a reconstrução física. Demos o plano de cargos e salários. A primeira categoria foi o nosso professorado. Incentivamos, né, o aumento de 20% do RET. O piso salarial do nosso professor é maior do que o piso nacional. E é lógico, precisamos fazer mais. Eu vou implantar as creches noturnas, porque é importante para aquele trabalhador que trabalha no período noturno. A Escola Municipal de Qualificação para o nosso professor está sempre também se atualizando e também atualizando aqueles que mais precisam. E também vamos uniformizar, já uniformizamos o nosso programa. Quando assumimos, Rafael, quem estudava na cidade de Campos, do lado do Banco do Brasil, vamos assim dizer, tinha uma grade escolar. E quem estudava em Guarulhos tinha uma grade curricular totalmente diferente daqui. Tempo encerrado, candidato. Rafael Diniz, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Mais uma vez, doutor Chicão, assim como fez, tentando responder aquilo que ele não sabia na pergunta do candidato Júlio Cardoso, ele enrola, diz que vai, e teve 8 anos para fazer e até agora não fez. Converse com os profissionais heróis da nossa educação e veja qual é a realidade. Converse com os pais dos alunos e veja qual é a realidade. Converse com os alunos e veja qual é a realidade. Doutor Chicão, sabia que 35% apenas sabem verdadeiramente matemática na nossa cidade? 39% apenas sabem verdadeiramente português na nossa cidade? E o senhor teve 8 anos para aumentar esse índice, infelizmente não fez, doutor Chicão. O senhor prefere gastar 40 milhões com material da expoente, ao invés de investir numa educação de qualidade. O senhor prefere permitir que vereador nomeie diretor de escola, ao invés de garantir uma eleição direta para diretor de escola. Doutor Chicão, educação é coisa séria, é pela educação que nós vamos transformar essa cidade. Essa violência que tanto queremos enfrentar, é pela educação também que vamos enfrentar e aumentar a sensação de segurança em nossa cidade.
Doutor Chicão, o senhor tem 45 segundos para a tréplica. Mais uma vez, o vereador Rafael Diniz vem tentar denegrir a imagem do nosso governo. Nós hoje temos 56 mil alunos, Rafael Diniz. Nós já construímos mais de 57 escolas, sendo 28 no padrão modelo entre escolas e creches. E o senhor está desmerecendo o nosso professorado. Que é isso, Rafael? Mais uma vez, você está indo contra o nosso professorado, que você tanto incentiva a ficar contra o nosso governo. Nós não. Nós fizemos o plano de cargos e salários e estamos com o salário em dia, diferente. Tempo encerrado, candidato. Candidato Pudim, é a sua vez agora. Lembrando que o senhor não pode fazer pergunta para o doutor Chicão, que ele já respondeu 2 vezes. Caio Viana. 30 segundos para essa pergunta. Caio, todos nós aqui, os 5 pelo menos candidatos aqui, somos candidatos de oposição a esse desgoverno que está estabelecido em Campos. Houve um rumor na cidade essa semana de que possivelmente tendo um segundo turno, que se eu não estivesse no segundo turno, o senhor estaria apoiando o candidato do governo. É um momento oportuno em que você pode esclarecer a população se isso é verdade ou não é verdade. Caio Viana, 1 minuto e meio para a resposta. Olha, Pudim, foi muito oportuna a sua pergunta de fato. A minha candidatura vem sofrendo ataques desde o seu nascedouro. Primeiro, disseram que eu não iria ser candidato. Depois disseram que eu não teria o PDT. O comandante desse governo tentou tirar o partido diversas vezes. Tentou tirar o partido do meu vice, o PSB. Tentou tirar outros partidos da nossa aliança, que nós temos a maior aliança hoje da oposição, construída em cima de projetos. Então, eu venho sofrendo ataques na minha candidatura desde o início. E esse povo tem me ajudado, me abraçando a superar todos esses desafios. E fica muito claro, todos esses ataques que eu sofri e todas as questões que eu coloco, que eu não concordo com esse governo, que eu sou oposição a esse governo. Em momento algum eu disse o contrário disso. Agora, tem candidato aqui, inclusive como o senhor, que conhece bem esse grupo, porque você já pertenceu a esse grupo. Hoje você está num grupo de oposição. Então você sabe a prática que eles utilizam para tentar distorcer a opinião pública e com isso levar vantagem no pleito eleitoral. Esta é uma questão que nós temos que tratar com muito respeito. Nós não podemos conturbar o processo eleitoral. Nós temos que tratar de ideias, de propostas para tirar Campos da situação lastimável que a nossa cidade está. Sou oposição a esse grupo desde sempre. Nunca saí do PDT. Eu sempre estive no PDT. Fui presidente da juventude do PDT e hoje sou presidente do PDT. E somos oposição a esse governo. Candidato Pudim, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Olha, em matéria de tirar partido, o doutor Arnaldo Viana foi campeão de perder partido. Né? Perdeu espaço dentro do PDT, depois tiraram o PEN do doutor Arnaldo, inviabilizando assim a candidatura dele, que seria uma candidatura de prefeito. Então essa é uma questão que precisa ficar bem esclarecida na cabeça das pessoas, porque o doutor Arnaldo seria candidato a prefeito pelo PDT, não tendo espaço foi para o PEN, e foi retirado o PEN também dele, impossibilitando que ele fosse candidato a prefeito de Campos. Outro aspecto que eu quero deixar bem claro aqui para as pessoas que estão nos assistindo é o seguinte: o Caio não respondeu a pergunta que eu fiz. Eu estarei no palanque de qualquer candidato de oposição ao governo que está estabelecido aí, caso eu não vá para o segundo turno. É uma posição minha definida, clara. Qualquer um desses candidatos aqui à minha direita que estiver no segundo turno, caso eu não esteja, eu estarei no palanque da oposição contra o governo que está estabelecido aí. Então, essa é a minha posição clara. Tempo encerrado, candidato Caio Viana, 45 segundos para a tréplica. Olha, eu entendo a frustração do Geraldo Pudim. Ele tem em torno de 1% nas pesquisas, está claro que ele não tem condição alguma de ir para o segundo turno, até porque não tem proposta para o município de Campos, só sabe atacar a atual gestão. Eu, Caio Viana, junto com o meu grupo, tenho certeza que vamos chegar no segundo turno. Eu não tenho porquê ficar aqui debatendo quem eu vou apoiar no segundo turno, porque eu estarei no segundo turno. Então, se eu vou apoiar alguém, eu vou me apoiar. Vou estar no segundo turno defendendo um futuro melhor para a nossa cidade, defendendo um futuro próximo para as nossas famílias. Tenho certeza que fiz todas as opções corretas nas minhas alianças e tenho bons aliados políticos para defender o futuro do nosso município. Bom, candidato Rogério Matoso, agora é a sua vez.
Eu volto a dizer que o senhor só não pode perguntar para o doutor Chicão, que ele já respondeu 2 vezes. Para quem o senhor faz a sua pergunta, 30 segundos. Candidato, Campos há mais de 30 anos vive um drama familiar e parece uma história típica de novela. Nós vimos aqui a prefeita falar que o garotinho poderia ser o que ele quisesse na sua administração. E eu quero perguntar a você, o que você acha que esse casal vai ser num futuro governo do Chicão e a irmã dele, que esteve presa no governo do Estado por conta de desvio de 60 milhões da verba da saúde. Será que... Acabou o tempo. Acabou o tempo. Olha, eu quando jovem, né, quando a gente iniciou o grupo político, existia um termo utilizado pelo nosso grupo, que aqui com todo respeito e carinho que tem o Rafael, e que a gente dizia que existia uma parentocracia no governo de Zezé, né, que os parentes ali tinham ocupação de espaço do governo. Hoje que a gente percebe com clareza é que essa parentocracia que existia lá atrás do Zezé, hoje ela existe claramente na administração aqui em Campos, porque um é prefeita de direito, o outro é o prefeito de fato, o vice é o primo e candidato a prefeito, a filha é deputada federal, o outro filho quer ser candidato a deputado nas próximas eleições. Então é um processo que estabeleceu entre família. Então a parentocracia de ontem é a parentocracia de hoje. E nós não podemos permitir isso em que a população de Campos, a cidade de Campos, seja utilizada de forma vil como trampolim para projetos pessoais e políticos apenas de uma pessoa. Eu concordo com as suas observações que você está trazendo e também me preocupa. E o cidadão campista precisa observar isso, né? Porque o doutor Chicão hoje é o primo do garotinho. Então fica tudo como se fosse um processo de família. Ora entra a esposa, ora entra o marido, ora entra a filha, ora entra o primo, ora entra o filho, e nós não podemos permitir isso. O Campos tem uma oportunidade de dar um basta nisso a partir do dia 2 de outubro. Candidato Rogério Matoso, só tem 1 minuto para a réplica. Pois é, há mais de 50 anos as mesmas famílias se revezam no poder da nossa cidade e a gente vive esse drama familiar. Olha, aqui no debate eleitoral a gente fala de propostas, de projetos sim, mas vocês têm que entender que pode ter um marqueteiro, um professor, um condutor de cada um desses candidatos que vem para aqui para falar o que você quer ouvir. E isso é muito ruim. A gente já viu uma candidata aqui toda engessada, falando devagar, com um marqueteiro em cima dela, e aí a gente viu no que deu. Hoje nós temos um coronel que fala de qualquer maneira nos microfones da sua rádio. Agora, eu fiz um desafio à prefeita para que ela faça a cirurgia dela no Ferreira Machado. Ela não me respondeu. Mas falo para você aí, Coronel Garotinho, o dia que você quiser fazer um debate como homem, não covardemente atacando a todos, me convide, que eu vou aí na sua rádio para que a gente possa debater. Olho no olho, como homem. Bom, agora o candidato Pudim tem 45 segundos para a tréplica. Olha, o que a gente assiste e temos ficado muito tristes é que hoje está sendo utilizado um meio de comunicação de Campos para poder fazer um sensacionalismo, se utilizando da necessidade das pessoas, da humildade das pessoas, e a gente não pode concordar com isso. Eu volto a dizer, Campos precisa se libertar desse grupo político que hoje está estabelecido em Campos e que diz que faz o bem, mas na verdade faz o mal para as pessoas. Dá com uma mão e tira com a outra. E nós precisamos libertar a nossa população desse grupo político para que a gente possa respirar numa cidade livre, numa cidade próspera, onde nossos filhos possam ser criados, acima de tudo, com liberdade. E essa é a tônica que nós estamos defendendo. Tempo encerrado. Bom, o candidato Dr. Chicão se sentiu ofendido, pediu direito de resposta. Isso será analisado pela nossa equipe de produção e também pela nossa equipe jurídica. Já já a gente vai dar essa resposta. Bom, encerrado o segundo bloco, a seguir, os candidatos voltam a fazer perguntas em cima de temas determinados por sorteio. Até já! Você quer comprar barato? A Vilarejo quer vender. Então vamos fechar negócio no Limpa
Limpa Estoque Vilarejo. Toda loja com 15% de desconto à vista ou em 15 vezes sem juros para limpar o estoque. Pisos, louças, iluminação, metais, decoração, tintas. Tudo com 15% à vista ou 15 vezes sem juros no Limpa Estoque Vilarejo. Vilarejo, sempre o melhor negócio. Promoção Relâmpago na Carmack Veículos. Celta 2013 completo 22.900. Onix LTZ 1.4 2014 37.900. SW4 2013 automática 84.900. Essas e outras ofertas só na Carmack. Evoluir é natural. Em Itaperuna, sintonize canal 9.1. Venha ser digital. Somos HD. Somos InterTV. Arte Design Móveis Modulados. A escolha certa para valorizar o seu estilo. Venha conhecer os novos projetos Casa Completa por 9.900 e apreciar o novo showroom Arte Design Móveis Modulados. Olá, Ama de Casa dessa semana. A gente vai dar dicas de como usar o esmalte e o spray. É uma novidade que promete salvar aí quem tá com pouco tempo na hora de cuidar das unhas. Este sábado, né? 9 da manhã. Aqui, ó. Aqui lembra, né? 9. É aqui. Voltamos ao vivo com o debate dos candidatos à Prefeitura de Campos. Agora são 11 horas e 39 minutos. Neste bloco, novamente, as perguntas serão sobre temas determinados por sorteio. E para começar, o tema é o seguinte. O tema é plano diretor. O primeiro a fazer a pergunta é o candidato Nildo Cardoso. Quem o senhor escolhe? Vou escolher meu filho, Rafael. O senhor tem 30 segundos para a pergunta. Rafael, eu tenho um grande respeito e admiração, né, não só por você, como toda a sua família, mas hoje nós estamos diante do meio de comunicação e trabalhando em cima de um projeto para o município de Campos. Eu quero exatamente colocar esses temas todos que nós estamos colocando aqui agora em pauta para que realmente a partir de 1º de janeiro o senhor possa desenvolver esse tipo de projeto. Acabou o tempo, candidato. Rafael Diniz, 1 minuto e meio para a resposta. Agradecer o carinho do candidato Nildo Cardoso, o respeito à minha história e à minha família. Dizer, Nildo, que a Lei 7972 de 2008, que trata do plano diretor, ela estabelece que quando completar 10 anos, ela precisa ser revista, mas não precisamos esperar exatamente os próximos 10 anos. E assumo o compromisso de fazer isso imediatamente a partir de 1º de janeiro de 2017. Porque é esse plano diretor que vai nos garantir planejar estrategicamente a nossa cidade. Seja plano viário, seja um plano de conservação, seja um plano de arborização e principalmente um plano com relação à ocupação de solo. E essa ocupação de solo que precisa ser rediscutida na nossa cidade, inclusive para contarmos um projeto de infraestrutura, um projeto de estratégia para desenvolvermos a nossa cidade. O próximo prefeito de Campos ele não pode pensar Campos apenas pelos próximos 4 anos. Ele tem que repensar e pensar essa cidade pelos próximos 30 anos. Isso vamos fazer ao lado da academia, ao lado das instituições de ensino. Chamar as instituições de ensino para juntos de nós debatermos o plano diretor da nossa cidade, inclusive com todos os sindicatos, todas as instituições, todas as associações, entendendo que esse plano tem que ser construído por toda a população. O plano atual não é ruim, existem boas diretrizes, mas a grande diferença é que ele não é aplicado. A verdade é uma só, nós precisamos implementar o novo plano diretor para fazermos reconstruir essa cidade e provocar o desenvolvimento econômico dessa cidade, que pode ser feito sim também pelo nosso plano diretor. Nildo Cardoso, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Dentro do projeto de Rafael tem exatamente a economia criativa. E esse plano diretor, ele teve início em 2008 e vai ser concluído daqui a 2 anos. Naturalmente, temos que trabalhar, assumindo a prefeitura a partir de janeiro, e começar a trabalhar esse plano diretor com responsabilidade, porque isso aí é que faz com que movimente todo o nosso município, toda a nossa expansão no nosso município. Isso tem que ser bem organizado e bem estruturado. O que me preocupa mais é exatamente a questão que foi colocada aí por alguns companheiros, a falta de experiência e a experiência em relação a quem pode colaborar exatamente com esses planos.
Eu estou muito preocupado com futura gestão. Eu estou preocupado com a falta de experiência. Eu estou preocupado exatamente, não só eu, mas eu, assim como a população de Campos, no nosso futuro, o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Rafael Diniz, 45 segundos para a tréplica. Olha, primeiro entender que essa questão da experiência é um pouco relativa. Lembrar que a experiência de 2 ex-governadores quebrou a nossa cidade. Que tipo de experiência o cidadão campista quer? Experiência em quem desperdiça dinheiro público? Eu não tenho nem quero ter. Experiência na corrupção? Eu não tenho nem quero ter. Experiência em fazer o governo sem dialogar? Eu não tenho nem quero ter. E é dialogando com todas essas instituições que eu aqui apresentei, que nós vamos preparar nosso plano diretor, que nós vamos reelaborar o nosso plano diretor e que nós vamos também efetivar esse plano diretor, promovendo o desenvolvimento econômico da nossa cidade, para fazer acontecer aquilo que não acontece, geração de emprego, que hoje é o grande problema de metade da família dos campistas. Gerar emprego e oportunidade para toda a nossa cidade. Experiência, basta você olhar no olho e falar a verdade. Obrigada. Bom, no segundo bloco, o Dr. Chicão pediu direito de resposta. A nossa equipe analisou o caso e verificou que não houve ofensa. Bom, o próximo candidato agora a fazer pergunta é o Dr. Chicão. Vamos então sortear o tema. O tema é habitação. O senhor tem 30 segundos para escolher um candidato e fazer a pergunta. Eu vou fazer a pergunta ao candidato Caio Viana. Caio, o nosso programa habitacional é considerado um dos maiores programas habitacionais do país, do interior do país. Se acaso você for eleito, for para o segundo turno e for eleito, você vai continuar o nosso programa habitacional. Caio Viana, 1 minuto e meio para a resposta. Olha, primeiro vamos esclarecer uma coisa, ele pode até ser o maior, não quer dizer que é o mais eficiente. As pessoas estão sendo remanejadas, como disse aqui antes, da sua área, onde nasceu, com as suas famílias, com seus amigos, estão sendo remanejadas muitas vezes para zonas de conflitos. Pessoas, por exemplo, do Parque São José, são remanejadas para o Parque Eldorado, não conseguem visitar mais seus familiares, seus amigos, por causa da área de conflito que elas vivem. Isso é uma questão que a gente tem que tratar com muito carinho. Não adianta a gente somente dar uma casa, a gente tem que dar um lar, a gente tem que estruturar uma comunidade. O que acontece é que hoje essas comunidades não têm creche, essas comunidades não têm uma segurança adequada, essas comunidades não têm uma unidade básica de saúde, essas comunidades faltam escolas para as nossas crianças. Então é preciso a gente pensar num planejamento de solo adequado. A ocupação do solo feito pelo atual governo só pensa na quantidade, não na qualidade. Muitas dessas comunidades, inclusive, têm um tratamento de esgoto que funciona no início e depois não funciona mais. Então são questões que a gente tem que tratar com carinho. Por exemplo, a Chatuba, construída no governo do PDT, nós tivemos um grande compromisso com a população. Lá as casas até hoje estão em excelente estado. São esses os compromissos que o PDT tem com a população de Campos. Construir obra de qualidade. Doutor Chicão, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Eu só queria lembrar, Caio, que o nosso governo mudou uma cidade dentro da cidade. Falar com você, eleitor que está nos assistindo, mais de 30 mil pessoas, 8 mil casas, tirando da beira do asfalto, da beira das lagoas, de dentro do Rio Paraíba. Quando assumimos o governo em 2009, tínhamos mais de 20 mil pessoas que estavam desalojadas ou desabrigadas. E nós demos um lar para essas pessoas. Mas aí entra a questão da segurança. Segurança que a central de monitoramento é toda municipal. Mas a segurança, constitucionalmente, é obrigação e dever do governo do Estado, que não faz. Deixa o professor sem salário, o bombeiro sem salário, o aposentado sem salário. Então, estamos vivendo realmente. Tempo encerrado, candidato. Caio Viana, o senhor tem 45 segundos para a tréplica. O problema é que eles buscam se eleger contando mentiras para vocês. Eles se elegeram em 2008 falando que iriam construir 10 mil casas populares em 4 anos. Até hoje eles não conseguiram em 8 anos construir as 10 mil casas populares. Como eles dizem, ele mesmo assume, está em torno de 8 mil. A realidade é que o projeto de planejamento urbano da nossa cidade está muito mal elaborado.
nós temos é que, inclusive, incentivar a indústria ceramista da Baixada. Por que não comprar os tijolos da nossa Baixada Campista, fomentando a economia local, gerando emprego para a nossa cidade? Isso sim é dignificar a nossa indústria, a nossa população de Campos. A gente vai sortear agora o terceiro tema. Quem vai fazer a pergunta é o candidato Pudim. O tema é projetos sociais. Candidato, 30 segundos então para escolher o candidato. Pode escolher qualquer um? Pode escolher qualquer um. Então eu vou fazer a pergunta para o Nildo Cardoso. Nildo, nós estamos hoje aí vivendo um momento muito complexo da cidade de Campos, que é uma educação que não é uma educação de qualidade, não tem emprego para a população, e essas pessoas estão sendo empurradas para os programas sociais como se fosse a última tábua de salvação. E nós estamos vendo esse escândalo que está acontecendo com o cheque cidadão. O que você tem a dizer sobre isso? Nildo Cardoso, 1 minuto e meio para a resposta. Nós temos que trabalhar com a responsabilidade principal de atender a demanda daquelas famílias que realmente precisam desse benefício. Benefício social, esse vale de R$200, inclusive foi aprovado por nós, inclusive com o meu voto favorável, porque foi uma promessa de campanha do governo, do vice Chicão, era para ter sido colocado em 2013, com a cobrança nossa na Câmara, foi implementada exatamente um ano depois. O que eu quero dizer é que nós vamos fazer, mas só que nós não podemos fazer disso ou desse projeto uma coisa que fica eternamente para atender a população. A população precisa ter opção de trabalho para ter dignidade e levar o sustento para a sua casa. E isso, infelizmente, esse governo não atenta para isso. Haja visto que hoje nós observamos a quantidade de comércios fechados no centro da cidade porque o dinheiro não circula. A dificuldade que nós temos hoje do segmento cerâmico de sobreviver, nós nunca recebemos um centavo de governo nenhum. Desde quando foi criado o Fundecam em 2000, nós não recebemos um centavo até a data de hoje. Nós sobrevivemos exatamente do nosso sustento. A mesma coisa em relação às casas. Por que construírem casas exatamente com placa pré-moldada e não os nossos tijolos, como foi falado anteriormente? Eu não queria falar do meu setor, para não achar que eu estou aqui advogando em causa própria. Mas eu acho que esses projetos que são de interesse da população têm que ser mantidos. Candidato Pudim, 1 minuto para a réplica. Veja bem, nós iremos manter os programas sociais porque consideramos eles importantes. Mas, acima de tudo, nós precisamos oferecer educação de qualidade e emprego decente para a população para que ela possa, aos poucos, ter um pleno emprego. Aqui em Campos as coisas acontecem de forma diferente. Há comemoração por parte do governo que tem 30 mil famílias dependendo de cheque cidadão. Os países, os estados, os municípios mais desenvolvidos, eles comemoram quando as pessoas saem do programa social. Por quê? Porque elas conseguiram uma colocação de emprego. O município de Campos hoje é um dos piores do Brasil em geração de empregos. Nós temos mais de 13 mil famílias desempregadas em Campos. Isso é um absurdo. Então, no nosso governo, nós iremos manter os programas sociais, mas, acima de tudo, vamos oferecer uma educação de qualidade e emprego decente para que, aos poucos, a população possa se libertar dessa amarra que é o programa social de forma... Acabou o tempo, candidato. Nildo Cardoso, o senhor tem 45 segundos para a tréplica. Quando a gente fala de programas sociais, nós temos que incluir a passagem de R$1, que será mantido no nosso governo, porém com transporte de responsabilidade, um transporte de qualidade, cumprindo o horário, o que realmente não vem acontecendo. A questão do governo, nós temos uma UPA fechando em Campos. É importante. O restaurante popular é importante, atende a população. Mas por que não conseguir fazer um convênio exatamente com a UPA, com a Prefeitura Municipal, para atender a saúde do nosso município? Mas foram lá e fez um convênio, foi lá, pediu o governador para assumir a responsabilidade do restaurante, isso foi divulgado no meio de comunicação. Então eu acho que tem que olhar os dois lados da moeda. Acabou o seu tempo, candidato. Quem faz pergunta agora é Rafael Diniz. Eu vou sortear mais um tema aqui. O tema agora, royalties. O senhor tem 30 segundos para escolher o candidato, fazer a pergunta. Doutor Chicão, infelizmente, o que a gente viu no governo, onde o senhor é vice-prefeito, ao lado do seu primo Garotinho e da Rosinha, é um completo desperdício de dinheiro público. E nunca repensaram essa cidade para além dos royalties. O senhor não fez nada em 8 anos.
O que o senhor, de repente, gostaria de dizer que vai tentar fazer nos próximos anos, que quer fazer para repensar essa cidade para além dos jovens? Que alternativas o senhor tem para enfrentarmos essa crise e transformarmos essa cidade para além dos jovens, doutor Chicão? Doutor Chicão, 1 minuto e meio para a resposta. Eu queria dizer a você, eleitor, que o que estamos vendo mais uma vez nesse debate são 5 candidatos contra o candidato doutor Chicão, sem apresentar propostas, aqui dizendo que vão continuar os nossos programas, os nossos projetos, e além de tudo, tem um candidato mais raivoso ainda, que agride a minha família, sem provas. Mas eu quero dizer, Rafael, que a crise que se iniciou no final de 2014, ela persiste até os dias atuais. O barril de petróleo, ele despencou ao patamar de 27 dólares. Temos que procurar alternativas ouvindo todos os segmentos. E isso eu sempre fiz muito bem. Vamos ouvir o setor de comércio, o setor da indústria, a Firjan, o Sistema S, qualificando as pessoas, voltar ao seu potencial vocacional do município, 4.000 quilômetros quadrados, que é a agroindústria e também a pecuária e a pesca. Então, nós temos muitas alternativas, queremos dar prosseguimento logo no início de janeiro, quando estaremos assumindo à frente do governo municipal. Rafael Diniz, 1 minuto para a réplica. Doutor Chicão, está claro que ele é um péssimo vice-prefeito, mas uma coisa ele é boa, ele é um bom aluno. Porque ele aprende direitinho com o seu chefe, primo, garotinho, a se fazer de vítima. Doutor Chicão, nós estamos aqui, doutor Chicão, para debater essa cidade. Sinceramente, o que eu estou vendo dos candidatos de oposição são propostas, sim, não fala apenas de mim, fala de todos. São propostas, doutor Chicão, propostas essas que o senhor teve 8 anos para apresentar e não apresentou. O senhor, doutor Chicão, vai ficar marcado na história como vice-prefeito que vendeu os royalties, que vendeu e negociou o futuro de Campos, o futuro das crianças, doutor Chicão. Logo o senhor, pediatra, doutor Chicão, negociando o futuro de Campos, ao invés de repensar essa cidade pela agricultura, pela ciência e tecnologia, pelo turismo que o senhor abandonou, a agricultura que o senhor abandonou, preferiu investir 72 milhões em comunicação e investir apenas 22 milhões em agricultura, doutor Chicão. As novas economias, doutor Chicão. O senhor abandonou o comércio, o senhor abandonou a indústria, doutor Chicão. Doutor Chicão, estamos apresentando propostas sim, pena que o senhor teve a oportunidade para realizar propostas e nada fez. Candidato, doutor Chicão, o senhor tem 45 segundos para a réplica. Infelizmente, você continua com esse tom raivoso que é peculiar na Câmara e todos já identificam isso no senhor. Um candidato que não tem propostas normalmente parte para a agressão. Mas graças à garantia do presente, o nosso funcionalismo está com seus salários em dia, demos quase 10% de aumento ao funcionalismo público municipal e estamos já reservado o pagamento da outra metade do 13º, que já receberam a primeira metade, enquanto o governo do estado que o senhor apoiou deixa o servidor público, infelizmente, na rua da amargura. Bom, eu vou agora sortear mais um tema. Quem vai fazer a pergunta agora é o candidato Caio Viana. O tema é educação. O senhor tem 30 segundos para escolher o candidato, fazer a pergunta. Escolher o candidato Rogério Matoso. Rogério, educação é um tema que a gente tem que tratar com muita seriedade. Hoje, a nossa cidade está na lanterna do IDEB. Eu tenho muita preocupação com o futuro das nossas crianças, o futuro dos nossos jovens, e quero saber, se você, eleito, for prefeito, quais serão as suas medidas imediatas para que Campos volte a ter um crescimento eficaz na educação e tenha escolas com merenda de qualidade. Rogério Matoso, 1 minuto e meio para a resposta. A educação ela é solução para vários temas que nós abordamos aqui, como violência, como a questão ambiental, que nós temos que levar essa questão da educação ambiental para as nossas crianças, a educação no campo, que hoje nós temos a vocação, que foi esquecida por esse governo, que não tem nem a Secretaria de Agricultura. Agora nós temos que investir nos nossos professores, fazer formações continuadas dele, podemos fazer convênios com as nossas universidades para dar reforço escolar para o seu filho, que precisa muito disso, e um convênio muito barato para a prefeitura, que com certeza absoluta vai deixar seu filho a ler, escrever e raciocinar
de uma maneira mais eficiente. Nós temos que fazer também um plano municipal para a primeira infância, que é de 0 a 6 anos, onde a criança desenvolve mais a questão cognitiva, psicológica, e nós podemos fazer isso desde a gestação das mamães, fazendo o acompanhamento, a proteção, fazendo acompanhamento nas casas, para que aí sim a gente tenha uma sociedade mais justa, com as pessoas mais felizes, mais inteligentes, porque a educação é a solução para vários problemas da nossa cidade, e nós vamos colocar no nosso governo a educação como prioridade. Vamos fazer um diagnóstico até dessas escolas que esse desgoverno fechou na zona rural e voltar elas a ensinar você. Candidato Caio Viana, 1 minuto para a réplica. Olha, nós queremos a eleição direta para diretores de escola, para acabar com a indicação política. Nós também entendemos que é uma história, inclusive, do PDT, do Leonel Brizola, do Darcy Ribeiro, que nós podemos avançar muito com uma escola de tempo integral, né? A escola de tempo integral, muitas vezes, não é bem vista por algumas pessoas. Nós queremos discutir isso com o magistério e explicar que não é um confinamento do aluno estudando o dia inteiro, mas que o aluno possa ter a possibilidade de praticar esporte, possa ter uma refeição socializando com as outras crianças, porque isso também gera educação, isso gera um ambiente favorável para que aquela criança possa desenvolver a sua vida. Entendemos também que precisamos retomar com um programa de bolsa universitária, criado no governo do PDT, para que as pessoas que têm baixa renda e não têm condição de pagar por uma mensalidade na universidade, tenham condição de estudar, se formar e buscar uma qualidade de vida melhor para você e para a sua família. Esse é um compromisso nosso, a retomada da bolsa universitária. Rogério Matoso, 45 segundos para a tréplica. Bom, eu quero dar os parabéns aí aos heróis professores que conseguiram subir um pouco a educação do nosso município, mas isso não foi, com certeza, por ação do governo. Nós temos hoje escolas, como temos ali na Baixada, que funcionam dentro da igreja. E nós tivemos aí orçamentos para jardins que se gastaram tanto que você poderia fazer mais creche. Hoje eu tenho certeza absoluta, você, mãe, precisa de creche. Se você não tem a creche para deixar o seu filho, como que você vai trabalhar? Como que você vai cuidar da casa? Nós temos muito investimento, a prefeitura ainda tem muito dinheiro, nós temos que priorizar a questão das nossas crianças, que é a nossa responsabilidade. Bom, só há um único tema agora na nossa urna. O tema é meio ambiente. O candidato Rogério Matoso continua com a palavra. Eu só tenho 30 segundos para escolher um candidato, fazer a pergunta. Geraldo Pudim. Pudim, nós temos uma cidade milionária, que ainda não se planejou em muitos quesitos, e hoje nós vemos que o petróleo, que é uma energia finita, irá se acabar. Nós temos que pensar no meio ambiente e fazer a nossa cidade se conscientizar com isso. Eu gostaria de saber, no seu governo, qual seria o plano para a preservação ambiental e educação ambiental das nossas cidades? Olha, Rogério, em primeiro lugar, nós precisamos reativar o Conselho Municipal para o Desenvolvimento Sustentável, que já existiu nesse governo, mas infelizmente a prefeita acabou com o Conselho Municipal para o Desenvolvimento Sustentável. Em segundo lugar, é necessário rever o contrato de concessões de águas do Paraíba. É uma vergonha que nós estamos assistindo hoje. E nós, no nosso governo, vamos implantar 100% de água tratada e 100% de esgoto tratado. Agora, não é questão tão somente de água do Paraíba ficar vivendo essa situação de só na área urbana. Hoje há de se discutir, Goitacazes não é área urbana? Travessão não é área urbana? Você vê que Morro do Coco não é uma área urbana? Goitacazes não é área urbana? Nós precisamos rever o Ururaí, Goitacazes, Travessão como área urbana. E não há responsabilidade. Ninguém fiscaliza esta empresa. É uma vergonha o que nós estamos assistindo hoje sobre esse ponto de vista. É importante que a gente possa implantar o nosso parque urbano, porque ele precisa ser implantado. É fundamental no nosso município que a gente reveja isso. Iniciando pelas questões que são fundamentais, que é o saneamento básico, que eu poderia falar outras questões de meio ambiente, mas infelizmente nós precisamos implantar em Campos efetivamente o plano municipal de saneamento básico, que até hoje não foi implantado, não sai do papel e a prefeitura só anuncia o que a água do Paraíba diz e é tomado como verdade, porque não tem fiscalização nenhuma. Rogério Matoso, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Bom, além da gente fazer o reflorestamento das matas ciliares,
por conta dos nossos mananciais de água, que são muito necessários. Nós temos que também investir em energias renováveis. Eu, quando fui vereador, fiz projeto de lei para colocar energia solar e carne de reaproveitamento de água de chuva em todas as casas populares, que isso é uma questão ambiental e social, porque você ia pagar menos, você que mora aí, na conta de água e de luz. Agora nós temos que levar isso para a educação, nós temos que fazer campanha de conscientização, porque a educação não é só ambiental, não é só do governo. A população tem que participar disso tudo. Eu fiz um projeto para dar desconto em IPTU verde, que um cidadão que pudesse fazer arquitetura sustentável tivesse aí um incentivo justamente para a gente fazer. Nós temos ciclovias que a gente podia colocar energia solar. Em vários desses candidatos que não foram ontem, no debate da Fidesz, anteontem, perderam uma grande oportunidade de falar do fundo das energias renováveis. Tempo encerrado, candidato. Candidato Pudim, só tem 45 segundos para a tréplica. Nós vamos diminuir muito as despesas da prefeitura com energia elétrica utilizando energias renováveis, como energia eólica, como a energia solar. Isso é fundamental e é possível fazer, porque outras cidades já fazem isso. E nós, através desse processo de energia renovável, através de energia solar e energia eólica, nós vamos acabar com a taxa de iluminação pública que existe no nosso município hoje, que também é uma vergonha. Nós vivemos hoje no século XXI, com todo o processo de energia renovável e a prefeitura pagando uma fortuna à Ampla em Campos, porque não implanta um processo de energia renovável, tanto para os próprios municipais, como para a iluminação pública, e nós vamos fazer isso no nosso governo. Bom, a seguir, mais um bloco com tema livre. Cada candidato poderá perguntar o que quiser aos concorrentes e também as considerações finais dos candidatos. Inter TV nas eleições 2016. No Ipiranga é assim. Reformar o banheiro gastando pouco. Sala renovada sem aperto. Cozinha reformada. Sim, é possível. Construir e reformar só no Ipiranga. Promoção Relâmpago na Carmack Veículos. Senda 2013 completo 22.900. Onix LTZ 1.4 2014 37.900. SW4 2013 automática 84.900. Essas e outras ofertas só na Carmack. Todo mundo sabe que a banda larga GVT agora é Vivo Fibra, mas para tirar todo tipo de dúvida, vamos lá. É rápida mesmo? Vivo Fibra é líder em ultra velocidade de internet para sua casa. Seja rapidinho também, ligue 0315. E a estabilidade? Com Vivo Fibra, todo mundo se conecta ao mesmo tempo, o tempo todo. Não deixe ninguém offline. Ligue 0315, 50 mega por R$ 49,90. Ultra velocidade é Vivo Fibra. Joias combinam com elegância e sofisticação. Relógios combinam com estilo e classe. Semijoias e folhados combinam com qualidade e beleza. E tudo isso combina com a joia nobre. Instigue, transforme, provoque seus desejos. A joia nobre. Presentes que marcam momentos. Eu preciso de dinheiro para fazer o primeiro programa. Um bom programa que faça sucesso. Esse eu te garanto. O que faz você pensar que eles vão investir mais dinheiro nesse negócio? Essa história de telenovela pode ser só mais uma maluquice de cabeça no sol. Vai ter beijo na boca? Marcelo? Não, não é uma telenovela. Querida, não dá pra contar uma história de amor sem beijo na boca. Uma atriz não pode ter vergonha do corpo. O corpo é um instrumento da atriz. Chegamos ao último bloco do debate. Mais uma vez, os candidatos vão poder perguntar sobre o que quiserem. Foi definido por sorteio, acompanhado por representantes dos partidos e coligações, que o doutor Chicão começa a rodada. Doutor Chicão, então, só tem 30 segundos para escolher um candidato e fazer a pergunta. Eu vou escolher o candidato Rafael Diniz. 30 segundos, pode. Rafael, além da questão do desrespeito ao idoso, que o senhor já demonstrou
lá na Câmara Municipal, respeitando o presidente Edson Batista, uma pergunta curiosa de todos que nos assistem. Por que o senhor não faz comício? Tem medo de mostrar quem está por trás de você? Candidato Rafael Diniz, 1 minuto e meio para a resposta. Depois o doutor Chicão, que não está aqui, está apresentando proposta, o Rafael não, doutor Chicão, vamos debater o futuro dessa cidade. Primeiro exemplo do senhor é o seguinte, eu não faço comício porque eu prefiro caminhar. Eu não quero olhar para as pessoas de baixo para cima, como o senhor faz ao lado do garotinho. Eu quero olhar olho no olho das pessoas. Essa cidade, doutor Chicão, eu vou reconstruir ao lado das pessoas. E não fazer o que vocês vêm fazendo, pisando e desrespeitando as pessoas. Parar de olhar de cima para baixo, olhar no olho, entender que é esse cidadão que é o dono dessa cidade. Eu tenho dito isso para as pessoas. Eu não quero ser o dono de Campos, eu quero ser o prefeito de Campos. Eu não quero ser o dono de vocês, eu quero ser o prefeito de vocês. É lamentável, doutor Chicão, ter uma oportunidade para apresentar a proposta, doutor. Em relação às pessoas, doutor, nós temos que entender que é ao lado do cidadão que nós vamos reconstruir essa cidade. Garantir saúde de qualidade, reestruturar as nossas unidades básicas de saúde, garantir educação de qualidade, implementar, doutor Chicão, implementar a educação, a escola em tempo integral, garantir passagem ao real, mas mais que isso, doutor Chicão, é garantir ônibus e van para toda a nossa população, é garantir cheque cidadão, sim, mas gerar oportunidade de emprego. Olha quantas coisas eu pude apresentar aqui agora, e o senhor preocupado, por que eu não faço comício, doutor Chicão? A minha campanha, quem está fazendo sou eu ao lado do povo. O senhor faz campanha ao lado do garotinho. Se o senhor prefere comício, doutor Chicão, é o direito do senhor e eu respeito. Eu prefiro caminhar, sola de sapato, olhando no olho e falando a verdade para toda a população. Doutor Chicão, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Mais uma vez, vemos a incoerência do candidato. Não responde diretamente a pergunta. Fala sobre o ex-governador, que nada tem a ver com o doutor Chicão. Doutor Chicão, que é o candidato, é doutor Chicão quem vai ser o prefeito. Agora, eu não. Eu estou perguntando quem está por trás de você, o presidente do seu partido, a nível municipal, por que ele não aparece? E tantas outras figuras, porque você aqui na frente da tela tenta parecer ser esse santo, esse bom moço, né, Rafael? E desrespeita as pessoas, como foi no outro debate, que eu chamei sua atenção para que você respeitasse aqueles que estavam nos ouvindo do outro lado, como fez com o próprio presidente da Câmara. Então, Rafael, mostre quem é Rafael Diniz, mostre o que você pretende com essas pessoas que estão atrás. Rafael Diniz, o senhor tem 45 segundos para a tréplica. Doutor Chicão, primeiro esclarecer com relação ao presidente Edson Batista. Esses dias mesmo encontrei com o doutor Edson e ele me disse: Rafael, desnecessário ficar levantando, você nunca me desrespeitou, porque não foi um enfrentamento normal entre vereadores. Eu pedi o meu direito de falar na Câmara. Sabe por quê, doutor Chicão? Porque eu não baixo a cabeça como o senhor faz com o garotinho. Eu defendo os meus interesses, os meus direitos de vereador para defender a população de Campos. Doutor Chicão, sabe quem está por trás de mim, doutor Chicão? Aqueles que, pelo visto, não estão com o senhor, a população campista. Mas eu tenho também grandes amigos, tenho grandes técnicos e profissionais dessa cidade que estão debatendo com qualidade técnica o nosso governo, o nosso futuro governo. Eu tenho a minha família, quero lembrar da minha querida avó, Dona Zaira, da minha mãe, Beatriz, tantas pessoas que estão por trás de mim, doutor Chicão. Quero que o senhor não tenha essas pessoas. Bom, quem faz pergunta agora é o candidato Rogério Matoso. O senhor tem 30 segundos, então, para escolher um candidato. Doutor Chicão. Sim, pode fazer a pergunta. Bom, já que a educação básica é de responsabilidade da Prefeitura, eu quero saber qual a importância da criança no seu governo e qual o pensamento da criança para o futuro da nossa cidade. Eu queria começar, Rogério, corrigindo um erro seu, porque você quer dar um pulo nas crianças. Crianças têm etapas a serem vencidas. Você não sabe, mas você quer fazer convênios de crianças de atenção básica com faculdades e universidades? Que é isso, Rafael? Você não se preparou. Quero te falar também sobre a escola do campo de Rio Preto. Você não conhece a cidade. O seu comércio é na Avenida Pelinca, né? Você é mais um candidato, né, que vive na Avenida Pelinca. Temos uma escola de campo lá em Rio Preto para 1000 alunos. É a primeira escola de campo com quadra poliesportiva, com anfiteatro. Se você for a Rio Preto, você vai ver lá aquela beleza. Agora, educação básica é tudo, como saúde básica, que é o que eu sempre cuidei
né? O que eu sempre fiz, e eu comparo muito a educação básica com a saúde básica. Na saúde, se você não faz uma boa saúde básica, você vai colher o amputado, o sequelado. E na educação, você vai colher as distorções de idade série, né? A carência no aprendizado e a alimentação dessas crianças, nós fornecemos de qualidade. Que agora há pouco, nessa pergunta, alguém falou de um passado que já foi há muito tempo da alimentação na creche. Tempo encerrado, candidato. Rogério Matoso, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Bom, a proposta do convênio foi o próprio reitor do IFE, o Jefferson Manhães, que deu essa sugestão justamente para o reforço escolar. Eu fui até ele e essa sugestão dele justamente por conta disso. Agora, no nosso primeiro debate, você que é pediatra, teve um menino lá, o Maico da Tapera, que contestou o senhor em relação às coisas básicas da Tapera que estava faltando. E o senhor teve a questão de contestar esse menino, dizendo que ele nem morava na Tapera. Você não consegue ser contestado. A gente só traduz aqui as insatisfações da população. Você deveria ouvir mais meninos como o Maico e parar de ouvir a esses garotinhos que realmente acham que são donos da cidade. É isso que dá tudo errado na sua campanha. Doutor Chicão, o senhor tem 45 segundos para a tréplica. Olha, a minha campanha vem dando certo, até porque eu sou líder nas pesquisas. A sua está errada, porque você está com menos de 1%. E quero te dizer que a minha vida inteira foi ouvindo essas crianças, foi cuidando dessas crianças, viu? E no meu governo, elas terão uma atenção especial, tanto na educação como na saúde. Eu vou construir o Hospital das Crianças, que elas tantos querem. Eu vou trazer mais vacinas. Já temos novas vacinas para as nossas crianças, mas você não conhece isso, você não se preparou. Você é um despreparado, Rogério. Você vem aqui agredir a minha família. Mas as nossas crianças conhecem, doutor Chicão. Rafael Diniz, então agora é sua vez de fazer pergunta. Doutor Chicão, eu tenho definido ao longo do meu mandato de vereador e agora enquanto candidato a prefeito que a maior riqueza da administração municipal é o servidor público municipal. Até porque os governos passam e é o servidor que faz a máquina funcionar. Mas um dos grandes problemas enfrentados pelo servidor na sua gestão foi a retirada do plano de saúde do servidor público municipal. O que o senhor pretende, como que o senhor explica isso para o servidor público municipal? Doutor Chicão, 1 minuto e meio para a resposta. Olha, o que aconteceu foi que houve, o convênio acabou, um plano que tinha, e o sindicato achou por bem fazer um novo modelo de saúde através do sindicato. E esse plano encontra-se em licitação. Vamos retornar logo dentro de breve. Acredito que ainda até o término do governo Rosinha Garotinho, doutor Chicão. Mas o servidor público está sendo valorizado no nosso governo. Salários em dia. Nunca atrasamos um dia o salário. Esse ano mesmo, quase 10% de aumento, Rafael. Estamos rigorosamente em dia. Já pagamos a primeira metade, o 13º. Já tem a reserva da outra metade do 13º. Diferente, Rafael, mais uma vez, do candidato que você representa, o governo do Estado, que deixa o salário do aposentado sem pagar. Eu sou aposentado, bombeiro, Rafael. Estou com meu salário atrasado. Não sei quando vou receber. E você, mais uma vez, fugiu do questionamento de quem está por trás de você. Ao meu lado está a minha família, a quem eu muito orgulho de pertencer, principalmente tenho a lembrança do meu pai, Dr. Henrique de Souza Oliveira, que foi um dos maiores pediatras dessa cidade, e eu o amo. Candidato Rafael Diniz, 1 minuto para a réplica. Doutor Chicão, o senhor encerrou o contrato de plano de saúde com o servidor público municipal. Depois o senhor, através de uma empresa, deu um H no servidor público municipal, o servidor público sabe do que eu estou falando, e depois inventaram uma caixa de assistência que não funciona até hoje. Doutor Chicão, o governo do senhor gasta 1 milhão por mês para molhar jardim, inclusive molhar em dia de chuva. O senhor prefere gastar 170 mil com fogos de artifício, doutor Chicão. O senhor tem gastado, doutor Chicão, milhões e milhões com obras de maquiagem
dinheiro esse que poderia estar sendo revertido para o plano de saúde do servidor público municipal. Deixar claro para o servidor público municipal que a partir de 1º de janeiro estaremos buscando forças, buscando receita para poder devolver a você o seu plano de saúde. Entendendo que valorizar você, servidor, é mais que uma remuneração que nós vamos melhorar também, se Deus quiser, mas é da qualidade de vida para você, é da estrutura para você trabalhar e garantir para você um digno plano de saúde. Dá para fazer sim, tem dinheiro para fazer sim, basta ter responsabilidade administrativa e vontade política. 45 segundos para a tréplica, doutor Chicão. Olha só, eu acho que o candidato Rafael, mais uma vez, se perde na sua incoerência. Ele tem os fantasmas que ele precisa eliminar, que andam ao seu redor. O plano de saúde já está, como você mesmo falou, na caixa de assistência do servidor, em processo licitatório. E isso foi o próprio sindicato que resolveu, junto com todo o contingente. Agora, esses gastos que você fala, Rafael, estão no portal da transparência, que foram criados por nós. E eu darei as minhas prioridades. Eu serei o prefeito e vou dar as prioridades necessárias no que nós entendemos. Bom, agora quem faz pergunta é o candidato Caio Viana. A gente lembra que não dá mais para fazer perguntas para o doutor Chicão, que já respondeu 2 vezes. Candidato, quem o senhor escolhe? Vou perguntar para o candidato Rafael Diniz. Rafael, nós somos 2 jovens disputando esta eleição. Temos a condição de levar novas ideias para o nosso município. Eu queria saber de você, na área de tecnologia da informação, além das suas propostas para esse campo, saber se você está de acordo com as agressões que ocorrem nas mídias sociais, nas redes sociais, inclusive por pessoas ligadas à sua campanha, que tem lá o slogan da sua campanha nos perfis de Facebook e WhatsApp. Olha, Caio, as nossas propostas, como você bem disse, pelo vice, você deve estar estudando para dizer que você já conhece, estão todas lá no nosso plano de governo, rafaeldiniz23.com.br, e vamos discutir. Agora, eu não entendo você se preocupar, eu não estou agredindo você, eu não tenho agredido ninguém nessa eleição. Você sabe do respeito que eu tenho por você e por todas as candidaturas que aqui estão presentes. Agora, eu não deixo de enfrentar as pessoas que vêm fazendo mal à nossa cidade, como é o caso do doutor Chicão. Dizer para você, Caio, que a rede social está lá, as pessoas são livres para se manifestar. Eu não me incitei em qualquer pessoa a te agredir ou agredir qualquer pessoa. A minha campanha que eu venho fazendo desde o início é uma campanha limpa, respeitando as pessoas e apresentando propostas. Eu acho que você, Caio, poderia aproveitar a oportunidade para apresentar mais também as suas propostas, ao invés de ficar indo para a rede social, tentar se vitimar e colocar na conta do Rafael Diniz uma coisa que você mesmo sabe, que o Rafael Diniz não tem responsabilidade, Caio. Você mesmo disse que somos jovens. E jovens que têm que dar exemplo a esses jovens também. Jovens, sim, que têm capacidade para ser prefeito dessa cidade, porque busca conhecer, busca estudar, busca buscar pessoas que possam te ajudar a reconstruir essa cidade. Eu digo para você, Caio, o seguinte: vamos fazer uma campanha limpa, respeitando as pessoas, olhando no olho e falando a verdade. Vamos ser jovens, Caio. Não vamos ser um garotinho, não, Caio. Eu acho que é importante isso. Seja jovem, não seja um garotinho a mais nessa cidade. Caio Viana, você tem 1 minuto para a réplica. Como você mesmo diz, Rafael Diniz, jovem sim, garotinho jamais. Nunca fui garotinho. Mas nós precisamos, Rafael, ser líderes. E para você ser líder, você precisa segurar as suas pessoas, a sua militância. Por exemplo, na saída do outro debate, a minha militância começou um processo de incitar uma raiva, alguma coisa relacionada a você. Eu segurei a minha militância. Então nós, não consegue defender nada e não tem propósito para apresentar para o nosso município, nós estamos diante de um possível segundo turno de 2 candidatos jovens da oposição. Então temos a condição de elevar esse debate, trazer novas ideias para Campos. Então eu acredito que você pode se colocar melhor dessa forma também, com os seus líderes, com a sua militância. Rafael Diniz, 45 segundos para a Eu acho que você, apesar de jovem, você está muito preso às velhas políticas. Se você segura a sua militância, é um direito seu. Eu não seguro ninguém. A minha militância é livre. A minha militância tem liberdade para dizer o que pensa. Eu digo para você o seguinte, Caio: o novo político, o jovem político, o político que quer realmente transformar essa cidade, tem que dar liberdade, não segurar ninguém, Caio. Que as pessoas possam falar o que quiser, para as outras, inclusive para mim. Eu dou essa liberdade para as pessoas, venham debater comigo, venham concordar, venham discordar. No nosso futuro governo nós teremos liberdade. Parar com essa história de segurar as pessoas, não. Militância livre, cidadão livre, uma campus livre para todo mundo, Caio. Seja jovem, esqueça a velha política, Caio. É assim que nós vamos desenvolver a nossa cidade.
Bom, doutor Pudim, a sua vez agora. O senhor só não pode perguntar para o doutor Chicão e para o Rafael Diniz, que já responderam 2 vezes. Vou perguntar ao Caio Viana. Caio, eu tive dando observar no seu plano de governo e pude ver que você tem algumas propostas até meio interessantes. Mas, diante das perspectivas ruins que nós teremos a partir do próximo ano, uma queda de 50% do orçamento em relação ao 2014 para 1,5 bilhão, o que você pretende sacrificar no seu programa de governo, dadas as perspectivas difíceis de recursos? Olha, eu vou responder a sua pergunta em seguida, mas eu primeiro quero fazer um alerta. O candidato Rafael Diniz, ele diz que tem que deixar a militância livre. Sim, a militância, toda a população de Campos tem que ser livre para opinar da sua forma, mas nós não podemos incitar ataques à honra da pessoa e à família. Né? Eu estou sofrendo durante as últimas 2 semanas ataque à minha pessoa e à minha família. E eu acho isso um tanto indelicado e acho que nós, como os candidatos a prefeito, temos que segurar, sim, esses ataques. E entendo, Pudim, que hoje Campos tem um orçamento retraído e ano que vem terá um orçamento ainda menor. Agora, é uma questão de prioridade. Nós não podemos deixar com que um governo que tem um orçamento de 3 bilhões opte por construir, por exemplo, um CEPOP de mais de 100 milhões de reais, que está lá hoje uma obra ociosa que nós temos que, inclusive, aprimorar o uso dela, porque ela está ociosa o tempo inteiro, então nós temos que criar cursos de qualificações e colocar debaixo das arquibancadas para que a gente possa ter uma utilidade para aquela obra. Nós, por exemplo, temos que priorizar a saúde. Nós não podemos deixar com que as pessoas passem por necessidade de saúde, fiquem sem remédios, para a gente dar asfalto e a gente dar calçamento, que é o que o atual governo tem feito. Então são algumas questões que nós temos que debater, que é prioridade. Nós temos que ouvir a população. Por isso que a nossa coligação tem o nome Você Governa. A gente quer governar com o cidadão campista, dar a possibilidade dele opinar no nosso governo. Candidato Pudim, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Olha, Caio, é preciso fazer as contas, como dizia meu avô, na ponta do lápis. Esse ano termina, dia 31 de dezembro, a venda do futuro. Nós teremos no ano que vem apenas 1,5 bilhão de orçamento. Se você fizer uma conta rápida, nós temos 1 bilhão já comprometido com folha de pagamentos, 200 milhões de reais comprometidos com amortização e pagamento da dívida e 50 milhões com repasse constitucional da Câmara. Então isso já dá 1,2 bilhão. Só esse primeiro semestre, a Prefeitura atual já fechou em 360 milhões de reais de custeio. Se você multiplicar isso por 2, vai para 720. Ou seja, nós temos quase 2 bilhões já para o ano que vem, com um orçamento de 1,5 bilhão. Ou seja, nós já estamos com um déficit orçamentário e financeiro de mais de 400 milhões de reais. Essa conta não fecha. E eu volto a insistir. Como é que você vai fazer para poder resolver esse problema? Tréplica de 45 segundos, candidato Caio Viana. Como eu já lhe disse no bloco anterior, nós precisamos de prioridade, Pudim. E para isso a gente tem que ouvir a população. Hoje, uma das grandes prioridades do nosso município é saúde. Então nós precisamos levar a saúde para a população. A gente não pode deixar postos de saúde faltando de pirona, captopril, fralda geriátrica. Isso é uma questão que nós temos que tratar com urgência. Nós temos que tratar com urgência a questão do saneamento básico. Nós também temos que tratar do cheque cidadão. Pessoas não podem ficar sem alimentação. No nosso governo, nós vamos elevar o cheque cidadão de 200 para 300 reais. Vamos manter os programas sociais que funcionam para a população, mas vamos aprimorar. Nós vamos retomar o programa de bolsa universitária. Isso é possível, desde que a gente priorize e não faça um desperdício de gasto público. Por exemplo, nós teríamos que ter criado nesse governo uma vacina... Tempo encerrado, candidato. Desculpa. Bom, o candidato agora, Nildo Cardoso, encerra as perguntas do debate. O senhor tem 30 segundos, então, para escolher um candidato, fazer a pergunta. Pode ser Pudim? O Pudim pode. Pudim, como o senhor quer resolver, a partir do dia 1º, caso seja eleito prefeito de Campos, a partir de 1º de janeiro, a situação do desemprego na nossa cidade? Qual seria a sua iniciativa? A sua pergunta, Nildo, é muito importante. Nós não podemos mais viver sob a dependência dos royalties do petróleo. No meu entendimento, para Campos voltar a se desenvolver, nós vamos encontrar uma economia autossustentável. Na nossa visão, o agronegócio e a agricultura familiar é o caminho para o nosso desenvolvimento e geração de empregos. Nós temos um município com mais de 4.000 quilômetros quadrados de extensão. Temos água, temos energia, temos estrada, temos tecnologia, ainda temos recursos. Nós temos aqui tudo favorável.
Se nós não investirmos no agronegócio para que possamos ter uma economia autossustentável, nós não vamos a lugar algum. Os royalties de petróleo estão acabando. A produção de petróleo, Nilton, desce 15% a cada ano. Isso vai diminuindo a cada ano. E nós não temos outra alternativa para isso. Temos que investir na indústria. Quando a gente fala do agronegócio, nós não estamos falando só da produção, nós estamos falando do beneficiamento do produto, nós estamos falando da pecuária como forma de industrialização e geração de empregos. Eu não vejo outra alternativa para o município de Campos, a não ser que nós possamos investir na nossa vocação, que é o agronegócio e a agricultura familiar, dentro de uma cadeia produtiva para a geração de empregos. A bonança dos royalties de petróleo está terminando. E se nós não formos por esse caminho da nossa vocação, eu não vejo saída para o município de Campos. Nilton Cardoso, 1 minuto para a réplica. Eu quero focar na questão exatamente do complexo da Barra do Furado. Começou nesse governo atual até 2012. 2012 paralisou-se toda a atividade lá. Um complexo com 3 a 4 empresas praticamente esperando pelo poder público municipal em relação à infraestrutura. E não fez o investimento necessário e a obra está lá parada, que poderia estar gerando milhares e milhares de empregos através dos estaleiros que seriam lá instalados. Eu quero dizer o seguinte, pela experiência que eu tenho, quando eu falo em experiência, existe um experiente bandido e existe um experiente sério. E eu quero dizer que eu sou Nilton Cardoso, empresário há mais de 30 anos, e sou experiente sério. E votar tem que ter responsabilidade com o seu voto, porque o futuro gestor terá uma responsabilidade, como foi colocado no Pudim, de assumir uma prefeitura falida, com 1,5 bilhão de orçamento. Tempo encerrado, candidato. 45 segundos para a tréplica. Eu concordo, Nilton, que a gente precisa rever a questão do complexo Farol Barra do Furado. Eu não estou dizendo que ele seja inviável, mas é preciso rever, uma vez que nós temos hoje o Porto do Açu, que está ali. É preciso rever o projeto inicial para que a gente possa, junto com a sociedade, junto com o Conselho Municipal para o Desenvolvimento Sustentável, com a nossa população, encontrar alternativa para a questão do terminal que você fala, que realmente é importante. Mas é preciso rever porque tem recurso a ser empregado. Existem empresas que gastaram recursos, que hoje já não têm mais interesse no complexo Barra do Furado. E eu pretendo também ali colocar um porto para resolver a questão dos pescadores do Farol de São Tomé. Bom, e agora cada candidato terá 1 minuto e 10 segundos para deixar uma mensagem aos eleitores. A ordem também foi definida anteriormente. Começamos então com o candidato Rogério Matoso. Eu quero agradecer a você que está aí até essa hora nos ouvindo. Quero agradecer a todos que abriram a porta das suas casas para nos receber nessa eleição. As pessoas que trabalham comigo, que não são poucas, pessoas que a gente investe no comércio da nossa cidade, são diversas famílias. Muito obrigado. As pessoas que trabalham comigo nessa eleição, que acreditam na nossa caminhada, que conseguem ter sensibilidade com o nosso enfrentamento, porque a gente faz com coragem, com honra, que eu honro o nome da minha família, que é o que me dá força para lutar e fazer uma campanha independente, totalmente independente, para que a gente possa falar o que a gente pensa da cidade, o que a gente deseja que essa cidade se construa, se reconstrua, que tenha mais dignidade. Então, eu quero te fazer um convite. Não vão com essas pesquisas, porque quem decide realmente é você. No dia 2 de outubro, eu quero convidar a você a participar dessa nossa luta, votando 54, votando Rogério Matoso. Se é para mudar, vamos mudar de verdade. Bom, doutor Chicão, a palavra é sua. Eu queria primeiramente agradecer a InterTV, Planície, Rede Globo, porque pelo excelente tom do debate aqui, apesar de alguns candidatos terem extrapolados, dizer que eu quero ser o seu prefeito. O prefeito, a partir de domingo, que eu serei eleito, se Deus quiser, no primeiro turno, agradecer a Deus essa oportunidade. E quem única e exclusivamente comandará os destinos da nossa cidade será Dr. Chicão. Mas Dr. Chicão não faz nada sozinho. Precisará de uma equipe técnica competente, Estaremos fazendo parceria
com toda a sociedade civil, ouvindo as pessoas, que sempre foi essa sempre foi a minha tônica, ouvir as pessoas. E no meu governo e do vice Mauro Silva, vamos estar construindo o governo da paz, da união, junto com você. Caminhe com a gente. 2 de outubro, 22, doutor... Tempo encerrado, candidato. Agora é a vez de Nildo Cardoso. Eu quero parabenizar, assim como a Inter TV, afiliada à Rede Globo de Televisão, a BED, né, a mediadora, e dizer da satisfação de participar de um debate, encerrando uma campanha totalmente limpa. Não estou preocupado com o grupo político, porque não tem exatamente na nossa retaguarda ninguém exatamente patrocinando a gente, nem comprometimento nenhum. Saímos das ruas, estamos saindo agora esse final de semana, mas com a consciência tranquila ter feito melhor. Mas eu fico muito preocupado exatamente com o futuro do nosso município. Eu fico preocupado com experiência. Quando eu falo experiência, eu falo de coração, porque tenho filhos e tenho netos. E precisamos saber, se hoje você ingressar no serviço público, você tem que ter 3 anos de estágio probatório. Mas para administrar campos, você não vai ter esse estágio. A partir de 1º de janeiro, você tem que ter experiência. Experiência para mudar. Nildo Cardoso, 25. Rafael Diniz, sua vez. Primeiro agradecer a NTV pela oportunidade, a você que me recebeu aí na sua casa. Está chegando o momento de juntos começarmos a transformar essa cidade. Eu tenho dito que está na hora do campista parar de perguntar o que a cidade pode fazer por ele. E nós, campistas, começarmos a dizer o que nós podemos fazer pela nossa cidade. Já passou da hora de darmos um basta a esse mesmo grupo político que há 28 anos afunda a nossa cidade. E quero te lembrar, você é livre para decidir e para votar. Não se prenda a pressões, a mentiras. Se deixe levar pela esperança. E sabe onde é que está essa esperança? Essa esperança está em você. Essa esperança está em mim. Essa esperança está em todos nós. Agora é a minha vez, é a sua vez, agora é a vez da esperança. Chegou a nossa vez e acredite, Campos vai ser diferente. Rafael Diniz, 23. Caio Viana, por favor. Primeiro eu quero agradecer a você que vem me abraçando ao longo dessa campanha, vem me dando força para superar todos os desafios que venho superando ao longo dessa trajetória. Não acreditem nas pesquisas que muitos divulgaram ao longo dos últimos dias, porque fizeram as pesquisas, mas esqueceram de combinar com o povo. Então, no dia 2 de outubro, nós vamos ter uma grande surpresa. Eu quero pedir a você que está participando da nossa campanha, que continue pedindo voto para a gente, que vá para as ruas, convidar aos seus familiares, seus amigos para votar no 12. Temos propostas excelentes para a nossa cidade e juntos vamos transformar Campos. Está na hora de Campos renovar. Você que está indeciso, tenha certeza, sou oposição a esse governo que está aí. Quero virar essa página. E está na nossa hora, está na hora de colocar gente nova com disposição para transformar o rumo da nossa cidade. Eu tenho certeza que junto com você, eleitor, nós vamos conquistar um futuro mais digno, mais próximo para a nossa cidade. Tenha segurança que o Caio Viana está preparado para governar esse município. Venha junto comigo, Caio Viana, 12 no dia 2 de outubro. Um beijo no seu coração. Candidato Coutinho, encerra o nosso debate. Eu quero agradecer de sobremaneira esse processo político eleitoral, onde eu tive a oportunidade de fazer algumas reflexões sobre o futuro que eu quero para a minha cidade, o meu futuro político, o futuro da minha família, uma cidade livre, uma cidade cidadã. Nós não queremos mais viver numa cidade sequestrada, uma cidade onde as pessoas estão efetivamente acuadas, diante de um processo que uma família quer dominar a cidade pela força. Eu defendo todas as liberdades, principalmente a liberdade que é a liberdade do voto, onde você tem a liberdade de escolher o seu próprio caminho. Eu quero dizer a você, cidadão campista, que nesse processo eleitoral, a liberdade de Campos, a liberdade das pessoas está na sua mão. A sua liberdade vai acontecer no dia 2 de outubro. Ajude-me a libertar essa cidade. Eu me libertei. E quero também ajudar a você a se libertar desse grupo que tanta infelicidade tem trazido ao nosso povo. E nesse gesto, eu quero dizer liberdade para o povo campista. 00:38. Nós queremos agradecer a presença dos candidatos, agradecemos também a sua audiência. Tenham todos uma boa noite
e um excelente voto no domingo.